E a PEC das domésticas, que garantiu direitos trabalhistas a essa categoria, completa 11 anos hoje. Só que essa informalidade ainda é um baita de um problema. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, até dezembro de 2023, o Brasil tinha mais de 6 milhões de empregados domésticos, sendo 1.422.000 formais e 4.614.000 informais. Para entender as dificuldades que essa PEC ela enfrenta nesse momento, o que já foi atingido também até aqui, nós vamos conversar agora com Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal. Mário, é um prazer recebê-lo aqui, uma ótima noite, principalmente para falar de um assunto tão importante que a gente sabe que precisa ainda avançar mais do que já foi feito. Boa noite, Rafael. Boa noite, telespectador. Primeiro, é uma honra e agradeço a oportunidade. Mário, quando a gente olha para esse setor, nós entendemos o quão significativo, o quão essencial ele é para o nosso meio hoje. E quando nós mostramos em 2013 e também em 2015 o avanço da PEC, as promulgações que foram feitas até ali. Nós passamos por um momento muito delicado, como foi a pandemia. Eu estava lendo o relatório que foi divulgado e que isso, infelizmente, acabou afetando as pessoas que trabalham nesse setor negativamente, de uma maneira que é muito significativa. A Covid-19 em 2020 chegou a gerar quase 1.800.000 postos de trabalho no emprego doméstico perdidos. Os empregadores, como contratantes de diaristas, dispensaram suas empregadas e diaristas. E, após vacinação, é que começou a haver uma recuperação. Agora, é importante destacar, como você falou no início, o alto índice de informalidade. Mas tem um ponto importante: daqueles 4.600.000 trabalhadores informais domésticos, nós temos que descartar 3 milhões que são diaristas. A diarista, que trabalha até 2 dias por semana, quem o contrata não tem que assinar a carteira. Então, na realidade, nós temos hoje quase 3 milhões de empregadas que trabalham mais que 2 dias, deveriam ter a carteira, e somente 1.420.000 tem, ou seja, quase 1.600.000 empregadas domésticas. Essas, de fato, são empregadas informais. A diarista não é uma trabalhadora informal. Mário, quando a gente olha para esse cenário da pandemia, como você nos descreve, como a categoria foi afetada nesse momento, e olhando para essas mulheres, esses homens, enfim, as pessoas que compõem essa força de trabalho e que permanecem dentro de um padrão que seria uma contratação convencional, como foi definido pela PEC e através das mudanças que foram realizadas até ali. Você acredita que essas pessoas trabalham dentro dessa informalidade, mesmo sabendo, mas como não tem uma outra alternativa, acaba se sujeitando a essa possibilidade? Porque quando a gente vê esse cenário, parece que o empregador se aproveita dessa vulnerabilidade de quem precisa do trabalho para continuar burlando e não fazendo uma contratação como é o exigido por lei. Rafael, nos meus estudos, eu avalio que boa parte da informalidade no emprego doméstico é muito mais cultural que financeira, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, onde a informalidade chega a 85% na média, ou seja, para cada 100 trabalhadores domésticos, somente 15 têm carteira assinada. Mas há outros fatores também. Existe a falta de reconhecimento do empregador doméstico como gerador de trabalho e renda e estímulo para que ele formalize. Da mesma forma que as leis estimulam as empresas a gerarem emprego, nós estamos falando de um segmento que emprega com carteira assinada 1.420.000 trabalhadores, mas há um detalhe fundamental nesses trabalhadores: 92% são mulheres, 70% são mulheres negras, pardas e mestiças, pessoas que tiveram poucas oportunidades. Então eu digo que a gente vem de uma cultura escravagista, mas que, infelizmente, essa cultura ainda existe. Então, nós temos que estimular o empregador a formalizar, nós temos que conscientizar a trabalhadora que é importante a carteira assinada, que ela vai ter direitos como fundo de garantia, seguro-desemprego, hora extra, adicional noturno, se fizer, e outros direitos. Então, são muitos direitos. Agora, falta ainda um direito básico para o trabalhador doméstico,
que é o abono do PIS. Então, a gente não pode falar ainda em igualdade de direitos, sendo que um direito que equivale a um 14º salário para a empregada doméstica ainda não existe. Então, hoje, quem barra para aprovar esse direito, infelizmente, é o Poder Executivo. Então, nós temos hoje projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado, propondo o abono do PIS para a empregada, que é mais um benefício a estimulá-la a ter carteira assinada, como também temos projetos de lei já aprovados no Senado e hoje parado na Câmara, para que o empregador doméstico possa abater na declaração de imposto de renda o INSS que ele recolhe durante o ano, ou seja, estamos diminuindo o custo da formalidade, com isso, estimular mais empregados formais, estimular, diminuir demissões e vai por aí afora. Então, ganha todo mundo, ganha empregador, que evita uma ação trabalhista, ganha a trabalhadora, que vai ter todos os seus direitos, e a dignidade e o respeito como qualquer outro trabalhador. Sem sombra de dúvida. Eu queria voltar um pouco e aproveitar do seu conhecimento nessa área, porque quando nós falávamos lá antes ainda de 2013, quando o projeto ele era amplamente discutido em Brasília, nós tínhamos essa conversa socialmente acontecendo com uma frequência muito grande e muito se falava que essa regularização, a aprovação então da PEC poderia gerar um número maior de pessoas desempregadas, porque os patrões não entrariam dentro desse modelo e contratariam outras profissionais num modo aquele que nós conhecemos e que nós abrimos a entrevista falando sobre a categoria onde se encaixa o serviço da diarista. Nesse processo de tempo, nesses mais de 10 anos que nós chegamos até aqui, eu queria verificar, de tudo que foi analisado até agora, isso se confirmou ou foi exatamente o contrário? Não houve um prejuízo para essas funcionárias? Não se confirmou. Quando a PEC foi promulgada em 2013, houve um movimento sim, de vários empregadores com medo do custo de demitirem. Mas é importante destacar, em 2015 veio a lei que regulamentou esses direitos e naquele momento, é um dado que a gente tem tabulado, nós tínhamos 1.190.000 domésticas com carteira assinada. Nós chegamos a ter 1.700.000 domésticas com carteira assinada. Então, repara, aumentou o número. Houve a diminuição em função de eventos como crise econômica, de eventos principalmente como a Covid-19. Agora, a lei ela é tão boa que aumentou a conscientização do empregador que é importante se na carteira, inclusive se ele não assinar, ele vai ser o maior prejudicado, porque amanhã uma ação trabalhista ele vai pagar em dobro o que já pagou. Então, não vale a pena, vai gastar com advogado, é o fantasma de uma ação trabalhista. Então, repara, esse dado não se confirmou, aconteceu o contrário. Agora, proporcionalmente falando, em 2013, a formalidade no emprego doméstico era de 33%. Hoje, a formalidade no emprego doméstico está arredondando 24%. Mas não pelo fato da lei, sim pelo fato da questão econômica e, principalmente, da questão da Covid. Agora, tem um outro fato também que ajudou a aumentar essa informalidade. O empregador doméstico de 2006 a 2018, ele pôde anualmente restituir o INSS que ele recolhia durante o ano na declaração anual de imposto de renda. Esse projeto foi uma campanha do Instituto Doméstica Legal, em 2005, fomos vitoriosos, mas infelizmente não foi prorrogado. Então eu digo, olha, o governo não aprovou recentemente a prorrogação por mais 5 anos da desoneração da folha de pagamento das empresas que mais empregam. Ora, o emprego doméstico como segmento emprega quase 1,5 milhão em carteira. Então, o empregador doméstico, eu volto a enfatizar, merece sim reconhecimento e respeito como gerador de trabalho e renda. Então, temos que estimular essa formalidade através de leis que dê o direito justo à empregada, falta o abono do PIS, e leis que estimulem o empregador diminuindo o custo da formalidade. Vai ganhar todo mundo. Vai ganhar o governo que vai ter mais trabalhadores formais, menos ações judiciais,
vai ganhar o trabalhador e vai ganhar o empregador, ganha a sociedade. Não de dúvida, Mário, é um respeito à dignidade dessas pessoas, como você nos disse aqui, nós temos um montante muito significativo das mulheres, mulheres negras, e esse reconhecimento de quem presta um trabalho que é essencial para tantas e tantas famílias aqui no Brasil. Nós acompanhamos esse movimento, as aprovações, as melhorias, mas sabemos que elas precisam continuar para que cada vez mais as pessoas tenham a sua dignidade e o seu trabalho respeitado. Mário, eu queria agradecer muito pelo tempo e a disponibilidade para conversar com a gente, nesses curtos espaços de tempo que tivemos aqui, explicar um pouco desse cenário e os avanços que precisam ser feitos a partir de agora. Muito obrigado por nos atender. Rafael, eu que agradeço. Queria só fazer detalhe, um pontinho adicional e rápido. O que eu citei do projeto de lei que tramita no Congresso para dar o abono do PIS à empregada e o outro projeto para diminuir o custo do empregador doméstico, a sociedade pode ir diretamente no site do Congresso, da Câmara e do Senado e votar a favor desses projetos. São projetos de justiça trabalhista e social. Então, eu convido ao telespectador da Record News a participar. Vai lá, você não paga nada, você vai dar um voto direto no projeto, dizendo eu estou a favor. No site da ONG, eu vou dar o nome, aí, domesticalegal.org, que é uma organização não governamental.br, tem todo o detalhamento de como votar direto no Congresso Nacional a favor desses projetos. Eu agradeço. Nós que agradecemos a presença, Mário. Uma ótima noite. Até mais.